No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse peso de porta todo feito no fuxico e o bom é que você pode reaproveitar qualquer retalhinho que você tenha aí na sua casa. Para fazer o círculo, eu coloquei essa tampa e um CD encapado para marcar e recortar. E aqui na malha eu cortei um quadrado de 30 centímetros, dobrei ao meio 2 vezes e recortei aqui a ponta circular e ficou assim. E vai ficar um círculo de 30 centímetros. Eu vou fazer um nó aqui na ponta com a linha comum mesmo, mas se você não quiser, você pode estar fazendo com a linha mais grossa e vou começar a fazer o alinhavo. Eu vou fazer o alinhavo normal, de cima para baixo, ao redor do círculo todo, para poder ficar assim. Fiz o peso de porta, coloquei umas pedrinhas, a brita, mas você pode estar colocando areia. Coloquei na sacola e dei outra volta e coloquei em outra sacola para ficar resistente. E cortei esse círculo de malha para ficar mais firme. E agora, eu vou colocar nesse fuxico marrom, porque assim o peso de porta, ela dura bem mais tempo, tá? Agora que a base já está pronta, vamos começar a fazer as joaninhas. Esse círculo é aquele de 16 centímetros. Eu tô usando malha, mas você pode estar usando qualquer tecido que você tiver, tá bom? Fiz o alinhavo ao redor do círculo e vou colocar o enchimento. Aqui eu estou usando o acrilon. Aí você deixa bem fofinho, arruma direitinho, puxa a linha desse jeito e finaliza dando uns 2 nó aqui na ponta. Só que aí eu não corto a linha, tá? Eu deixo para poder fazer as divisórias da joaninha. Então, eu vou marcar aqui no olhômetro mesmo e vou furar de baixo para cima, desse jeito, tomando cuidado para não furar o dedo. Vou puxar a linha e vou puxar desse jeito para fazer a divisória. Então, eu vou enfiar a agulha aqui no meio, de novo, para sair na mesma ponta que encaixei a primeira vez, e vou dar outra volta. Sempre que você for dar as voltas, fazer as divisórias, dê duas, para ficar bem resistente. Se você estiver usando a linha de costura comum. Se você estiver usando aquela linha mais grossa, basta dar uma volta, tá? E você vê que eu sempre tô empurrando a agulha de baixo para cima, no mesmo lugar que eu enfiei na primeira vez, tá? E vai ser aí mesmo que eu vou enfiar de novo, só que dessa vez dando volta para trás, desse jeito que eu estou fazendo, porque a parte da frente vai ser a cabecinha e essa parte de trás vai ser o corpinho. Aí finalizo na parte de baixo e pronto, fiz outra joaninha e agora eu vou pintar essa parte da frente da cabeça com a tinta de tecido preta. Se você não tiver esse pincel largo, você pode estar usando aquele pincel mais fininho. Eu tô usando esse pincel mais largo para facilitar, mas eu vou também usar um mais fininho para poder fazer o acabamento aqui no cantinho. Se você tiver a linha preta, você use também a linha preta no lugar dessa branca. Como eu não tinha a linha preta, então eu fiz com a linha branca mesmo e pintei aqui na borda da linha com a tinta preta e fiz o acabamento da cabecinha. Aí, depois que você termina, você tem que esperar secar a tinta para poder fazer o olhinho. Eu estou usando a tinta de tecido branca. Eu esperei secar mais ou menos 40 minutos a 1 hora. Aí, depois que seca, você vai e continua pintando o resto do corpinho, fazendo várias bolinhas com o cabo do pincel. E também você pode estar fazendo bolinhas com a ponta do lápis. E aproveita para finalizar fazendo 2 bolinhas pretas aqui no olhinho. E eu venho agradecer de coração, muito obrigada a cada um de vocês que estão se inscrevendo no meu canal e assistindo os meus vídeos para poder eu conseguir bater a meta este mês do YouTube. E depois que eu fiz as joaninhas, eu cortei alguns círculos de 11 centímetros no tecido verde e dobro 2 vezes dessa maneira. E vou dar um nó aqui na ponta e vou começar a alinhavar ao redor, deixando um espaço aqui na ponta. Eu vou soltar essa lateral aqui para poder colocar o enchimento, o acrilon. Isso porque eu vou fazer a folhinha
com enchimento, aquela gordinha. Mas se você não quiser colocar o enchimento, é só você dobrar e costurar na ponta na parte de baixo, tá? Como eu coloquei o enchimento e alinhavei, eu só vou puxar a linha aqui na ponta e finalizar com 2 nó. Ah, e para fazer as anteninhas, eu vou usar esse acessório aqui que eu esqueci o nome, que geralmente o pessoal coloca no meio das flores. Eu vou usar ele para fazer as anteninhas da joaninha, mas se você não tiver, você pode estar usando o pedacinho de arame e colar aqui no meio, tá? Eu coloquei a agulha de baixo para cima, aqui no meio, dei 2 voltinhas aqui nesse negocinho e vou enfiar a agulha de cima para baixo aqui no meio de novo e vou puxar e vou finalizar dando 3 nó na parte de baixo para poder ele ficar em pezinho, retinho. Então, finaliza aqui embaixo e ele vai ficar em pezinho. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de cola, mas não é necessário, tá? E agora, eu vejo antes como eu vou colar, para poder, quando eu for colar, eu já saber o jeito certinho. Passo cola de silicone embaixo e deixo secar um pouquinho e dou alguns pontinhos desse jeito aqui no cantinho para poder ficar bem firme. Mas se você não tiver a cola de silicone, você pode estar usando a cola quente também. Dou alguns pontinhos na parte de baixo, tanto das joaninhas como das folhas também. E aí você pode decorar como você quiser. Além das folhas, você pode estar decorando com uma flor também, que nem eu fiz com essa amarela. Eu fiz com cetim e aproveitei e coloquei um pouquinho de colar glitter dourada aqui na ponta. E está pronto esse lindo peso de porta que você pode estar dando de presente, usar e vender também.